Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Conversa de Gabinete, o podcast de política de Zero Hora. Todas as semanas, eu, Fábio Schaffner, e meu colega de Zero Hora, Paulo Egídio, trazemos informações exclusivas sobre as movimentações dos partidos e dos principais políticos que gravitam no poder no Rio Grande do Sul. Olá, Paulo, tudo bem? Bem, Fábio, uma alegria mais uma vez estar aqui contigo e com você que nos acompanha também. Pedimos, claro, que você curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos que também gostam de política, de informações de bastidores. E, claro, deixe aqui nos comentários os temas que você gostaria de ver tratado aqui no podcast e também o que você achou das informações que a gente vai trazer no episódio de hoje. Maravilha. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o futuro do governo do estado, né? O futuro político do governador Eduardo Leite, uma possível reforma, uma futura reforma do secretariado que se avizinha aí para janeiro de 2025, já com vistas também à sucessão ao governo do estado em 2026. Pois é, Fábio, e uma das novidades que tu nos trazes é a possibilidade do governador Leite ficar de fora da eleição estadual de 2026. O que você descobriu sobre isso e que implicações isso teria no pleito próximo para governo do estado, para Senado? Perfeito. Fora da eleição estadual e nacional também, né? Eduardo Leite sempre foi cotado para a presidência da República, né? Como uma candidatura de centro à presidência da República em 2026, numa tentativa aí de romper a polarização que se estabeleceu na política brasileira nos últimos anos entre o PT à esquerda e o PL à direita. Ele chegou a tentar isso em 2022, renunciou ao cargo de governador, enfim, perdeu a prévia tucana, mas chegou a flertar com o PSD ali e já se cogitava para 2026 uma repetição desse pleito, dessa postulação, porque se sabe, é notória, as ambições presidenciais de Leite. Todavia, Leite está cada vez mais disposto a não concorrer a cargo nenhum na próxima eleição. Ele está sentindo que essa polarização vai continuar muito forte, o governo do presidente Lula tem a máquina na mão, ele vai tentar a reeleição e, por outro lado, o bolsonarismo ainda continua com muita atração eleitoral, né? Ganhou, enfim, foi um vencedor forte nas eleições desse ano, e o PSD, que é o maior vencedor nas prefeituras, que acumulou o maior número de municípios, quase 900, que seria o partido que poderia representar essa candidatura de centro, já acionou para ele em 2022 e agora pisca de novo. Ele não leva muito, ele desconfia, porque o PSD de Gilberto Kassab, presidente nacional do partido, ele tem um pé em cada lado, né? Ele tem 3 ministérios no governo Lula e tem, Kassab é o principal estrategista político do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, principal nome da direita. E já disse publicamente que estará no projeto de Tarcísio. Exatamente. Então, Leite receia sair do partido, do PSDB, renunciar mais uma vez ao cargo ao governador, ao governo do estado, né, acumular mais esse desgaste e depois não conseguir viabilizar essa candidatura. Então ele não quer de novo renunciar, ele acha que tem uma missão a cumprir à frente do estado, não só na reconstrução, mas com prioridades que ele se colocou nesse segundo mandato, como melhorar os índices de educação, dar uma melhor infraestrutura à rede escolar, às escolas da rede estadual de ensino. Então está disposto a cumprir até o fim, até porque o Senado, que seria uma alternativa, não lhe apetece, né? Ele é um cara do executivo. E é uma eleição, se ele vem para a eleição do Senado, uma eleição que não é uma eleição fácil, uma eleição simples, né? Terão concorrentes de peso disputando, se fala na direita uma costura com Marcel Van Hatten do Novo, com o PL também, possivelmente o Luciano Zucco, a esquerda já com o nome de Paulo Pimenta. Então não seria, diferente de muitos governadores que quando renunciam têm uma eleição para o Senado encaminhada, não seria o caso de Eduardo Leite. Né? Há quem diga que Eduardo Leite ao Senado teria uma situação tranquila, entre aspas, por ser um segundo nome, né? O segundo voto, são 2 cadeiras em disputa, o segundo voto natural, tanto à esquerda quanto à direita. Na esquerda já há um desejo do próprio presidente Lula, de lideranças do PT, até de uma aliança informal, e lançar só um candidato, no caso Paulo Pimenta, o ministro Paulo Pimenta ao Senado, e deixar esse segundo voto com apoio informal ao Eduardo Leite, justamente para evitar a vitória de um bolsonarista. Só que a direita vai ter as 2 candidaturas, né? Já está disposta, já reafirmou isso, então esse segundo voto da direita ele não teria. Então esse tranquila já não é tão tranquilo assim.
Mas a realidade é que Leite não gosta do legislativo, né? Ele foi vereador, acho que 2 anos em Pelotas, se não me engano, depois já concorreu à prefeitura, venceu. Ele é um homem que gosta de projetos, de liderança, gosta de planilhas, de executar programas, enfim, não se sente atraído pela tribuna, né? Porque faz muito mais política declaratória, oratória, né? E, claro, por óbvio, tecendo leis e fiscalizando o executivo, mas ele é muito mais de tocar projetos do que de um mandato parlamentar. E as cogitações sobre uma eventual candidatura ao Senado sempre partiram de fora para dentro, de pessoas próximas a ele, e não dele mesmo, não é, Fábio? Nunca Segundo foi uma aspiração pessoas que desfrutam da intimidade, do círculo íntimo de Leite, quando ele vê essas cogitações sobre uma candidatura ao Senado, ele ironiza. Ele diz, gente, sabe o que essas pessoas estão falando? Inclusive esse desejo do presidente Lula, né? Porque em que pese Leite tenha sido eleito com voto da esquerda, já falamos aqui no último episódio, ter declarado voto ao PT em Pelotas, né? O PT tenha retribuído em Caxias nessa última eleição municipal, ele sempre fez questão de pontuar as diferenças que tem, né? Tanto em relação ao próprio presidente Lula, as políticas do governo federal, quanto ao PT aqui no estado. Então, não é natural, como se parece ser, como algumas lideranças políticas tentam mostrar isso, uma aliança com o PT. Leite-PT não é uma aliança natural. Perfeito. Agora, se essa for a decisão dele de não renunciar, Fábio, isso tem uma implicação também na sucessão estadual, não é? Exato, isso está movimentando muito o entorno do governo, né? Porque lá em 2022, quando o Leite se candidatou à reeleição, uma vez mal sucedida a tentativa de ser candidato à presidência, ele retornou ao Estado e concorreu à sucessão, à própria sucessão, foi candidato à reeleição. O vice-governador Gabriel Souza era o candidato do MDB, inclusive disputou uma prévia intensa com seu padrinho político, o deputado federal Alceu Moreira, que acabou saindo da disputa. Gabriel se tornou o pré-candidato do MDB, só que em vez de concorrer, ele levou o partido para ser vice de Leite. Na época, Gabriel e a bancada estadual moveram muitas forças. Muitas forças, compraram uma briga muito grande dentro do partido. E racharam o MDB. Racharam o MDB e com a garantia de Leite de que em 2026 o Gabriel Souza seria o representante, seria o candidato do governo à sucessão, né? Seria o candidato de situação. Só que Leite agora está começando a recuar, já pensa em romper esse acordo, porque ele está pressentindo no horizonte uma perda de vigor político do Gabriel dentro do MDB. Isso em função da vitória robusta que Sebastião Melo teve no segundo turno aqui em Porto Alegre, 61,5%. E dos ressentimentos que Gabriel acabou gerando, né, cevando dentro do MDB ao não ter a candidatura própria. Uma ala do MDB, ainda mais à direita do partido, ainda hoje culpa Gabriel por não ter, pela primeira vez na história, o MDB ter abdicado de ter uma candidatura ao governo do estado e como reflexo dessa iniciativa, uma diminuição da base parlamentar do partido. Tinha 8 deputados estaduais, ficou com 6, tinha 6, 4 deputados federais, ficou com 3. Exato, perdeu 25% das cadeiras no parlamento. Então, isso ficou uma mágoa muito grande e a gente que ainda hoje nutre um ressentimento e espera para dar o troco. E Leite está sentindo que isso pode vir agora, em 2026, frente não só ao vigor político que Melo conquistou com essa eleição, como a aglutinação desse campo de direita, né? Esse campo de direita do MDB, que reúne aí tanto Sebastião Melo, como César Schimmer, o próprio Alceu Moreira, Osmar Terra, enfim, esse grupo está ganhando força dentro do partido, em que pese Gabriel tenha se protegido, tendo reforçado o controle sobre o diretório, a executiva municipal, hoje o partido está mais para a direita do que para o centro. Então, há um receio de Leite de que Gabriel não seja o representante do MDB, não tenha força para sustentar essa candidatura e já começa a pensar numa candidatura própria do PSDB. E tem duas questões relevantes sobre isso. Primeiro, Fábio, que não seria uma operação simples, né? Exatamente porque o Gabriel tem o controle do diretório, tem também no interior muitos prefeitos aliados a ele, então seria uma operação complexa, essa mudança no quadro do MDB. E segundo, que essa projeção bate com uma ideia que tem circulado
tentado aos poucos em Brasília, de tentar formar uma chapa unindo 4 partidos. O MDB e o PP, para governo do estado, o MDB na cabeça, o PP na vice, e com as 2 vagas ao Senado cedidas ao PL e ao Novo. E essa costura cai como uma luva justamente para Sebastião Melo, que construiu aqui em Porto Alegre uma aliança de centro-direita, que tem um bom trânsito na direita, e não cai também para Gabriel, que sempre brigou para posicionar o partido ao centro. O único candidato a caber nesse figurino é Sebastião Melo, né? Gabriel Souza... por sinal, nessa semana está em Brasília e se reuniu com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Se reuniu com o Jair Bolsonaro, posou para foto. Gabriel Souza não só não tem aderência nesses partidos, né, que Sebastião Melo tem, como está muito vinculado ao PSDB. E o PSDB não faz parte dessa composição política, né? Não seria aceito e nem quer. É aquele casamento que não aconteceria por rejeição de ambos os lados. O PSDB, em que pese o PT esteja no governo, mas PL não é governo, o Novo não é governo, inclusive são muito críticos ao governo, à gestão de Eduardo Leite, e ele trata sempre de demarcar um território muito firme, assim, que é o território do centro, tentando sempre se afastar dos extremos. E essa composição política, ela é muito mais caminha pela direita do que pelo centro de Eduardo Leite. Não tenha dúvida. Bom, agora uma preocupação próxima do governador também é com o secretariado, né, Fábio? Uma possível mudança nas posições ocupadas por secretários do governo do estado. Todo esse contexto, Paulo Egídio, né, de Leite enxergar uma perda de força política de Gabriel dentro do MDB, quem sabe não ser aquele ali o caminho para uma candidatura à sucessão, né, de situação, uma candidatura governista, reforça nele a convicção de que é preciso fortalecer o PSDB dentro do governo. O governo do estado tem 28 postos no primeiro escalão, o PSDB tem 2. A Casa Civil e o sistema sociopenal sistemas penal e socioeducativo. São 2 pastas sem nenhum apelo eleitoral e, enfim, a pasta de sistema penal é só problema, né? Lida com presídios, com falta de vagas, com escassez de recursos, enfim, até rebeliões não tem tanto. E a Casa Civil é uma pasta que governa para dentro, né? Administra o próprio governo. Todavia, o MDB, por exemplo, do próprio Gabriel Souza, tem 3 pastas, tem mais espaço e muito mais vultosas, né? Tem o apelo eleitoral nas 3. O apelo eleitoral, agricultura, desenvolvimento social e transportes, né? Quer dizer, tem muito mais entregas à população. Então, nesse sentido, já havia um movimento claro, óbvio, né? De Leite trazer para o governo Paula Mascarenhas, prefeita de Pelotas, amiga, confidente pessoal, sucessora dele na prefeitura, que encerra agora em dezembro o seu 2º mandato à frente do município. E cresce também, cresceu muito dentro do partido, Jorge Pozobon, prefeito de Santa Maria, 2 mandatos também, assim como o Paulo, e elegeu o sucessor numa eleição muito disputada, venceu o PT de Valdeci Oliveira, era considerado favorito. Então Jorge Pozobon é bem avaliado no município, fez uma boa gestão e inclusive já mandou recados dizendo que merece ser reconhecido e é pré-candidato a deputado estadual. Assim então, como o Paula. Assim como o Paula precisa de um posto de visibilidade. Só que Jorge Pozobon tem conversado mais com Arthur Lemos, o Leite não tem se debruçado muito sobre o futuro político dele, embora esteja assegurado um lugar no secretariado a partir de 2025. Porém, Paula já é uma preferência pessoal do governador, provavelmente muito cotada para ir para a pasta da educação, né? Leite tem queixas sobre a condução da educação, pela demora na apresentação de resultados, tanto nos índices de aprendizado, quanto na infraestrutura escolar, na reforma das escolas. Ele chegou a fazer no outro ano uma reforma administrativa ali para dar mais dinamismo, né, nessas reformas, sobretudo as pequenas reparos nas escolas, porque estava muito preocupado com a demora, com a burocracia, para que se tenha instalar um ar-condicionado, enfim, um pequeno defeito que tem em alguma escola, uma pintura, uma parede que precisa ser consertada.
Ele anda muito angustiado com essa demora dos resultados da Secretaria de Educação e quer muito o Paulo Mascarenhas nessa pasta. Essa pasta, além de ser a pasta de maior orçamento do governo, ter visibilidade, ser a prioridade do governador, seria uma vitrine, né, para Paula Mascarenhas ser a candidata natural do PSDB ao governo do estado em 2026. Isso tem causado um frisson nas hostes governistas aí, tanto do lado dos tucanos, né, que enfim, estava se preparando para entregar o governo para uma outra candidatura de um outro partido, quanto no lado do próprio MDB, sobretudo a ala de Gabriel dentro do MDB, que está sentindo aí uma perda, a iminência de uma perda de espaço de poder. Pois é, as pessoas podem estar se perguntando, puxa, mas a Paula era prefeita e não conseguiu fazer o sucessor em Pelotas. Mas aí, Fábio, eles têm pesquisas lá que mostram o seguinte, que tinha uma avaliação ruim do governo, da gestão, Perfeito. Mas não era uma avaliação ruim da prefeita, ou seja, a Paula tinha uma avaliação muito melhor do que a do próprio governo. Não conseguiu fazer o sucessor, mas não sai da prefeitura mal avaliada. Perfeito. Na enchente, por exemplo, ela foi muito reconhecida. As pesquisas lá mostram isso, que as pessoas reconheceram a atuação dela na enchente lá em Pelotas. E é uma mudança. E eu soube de outro aliado que também almeja ocupar mais espaço no secretariado do governador Eduardo Leite, numa eventual reforma, que é o PDT. Perfeito. O PDT hoje tem a Secretaria do Trabalho, com o Gilmar Sossella. O partido, depois das eleições, já prepara aí também um seminário para discutir o seu desempenho, o seu futuro. Entre os dirigentes, os deputados, a visão geral é de que o partido precisa ir mais para o centro, precisa estar nesse campo de centro, e essa ampliação do espaço do PT, se acontecer, já sinaliza um compromisso para 2026. Perfeito. Com o partido mais próximo do governador e do seu grupo político. Só voltando um pouquinho, só para concluir ali Pelotas, há um entendimento lá em Pelotas de que foi uma fadiga, assim, né? Porque o grupo político de Paula, só o PSDB está 12 anos no governo, 2 mandatos dela antes do Leite, mas o mesmo grupo político começou lá em 2004 com Bernardo de Souza, depois Féter Júnior, ou seja, então há 20 anos de uma continuidade administrativa, vamos dizer assim, né? Embora, enfim, o Féter Júnior depois tenha sido oposição, eles entraram juntos no governo e depois se separaram. Então não é uma derrota atribuída, como tu falou, assim, à Paula, também é aquela necessidade que a própria população tem de revezamento no poder. E quanto ao PDT, é um encaixe de peças aí que vai causar, vai tomar o tempo de Leite, né? Porque o PDT já tem um secretário, não tem expressão, vamos assim dizer, no parlamento, para ter mais um, né? Em que pese o partido entenda que Juliana Brizola saiu maior do que entrou na eleição, e das 9 lideranças principais do PDT, né, sendo os deputados federais, estaduais, o próprio presidente Romildo Bolzan, que venceu a eleição aqui em Osório, Juliana, desse grupo de 9 lideranças de peso, assim, Juliana é a única que não tem um espaço, que não tem um cargo público e precisaria também dessa visibilidade para 2026. Mas vai ser complicado para a Leite achar esse espaço e compor, fazer política é difícil agradar a todo mundo, né? Tancredo dizia, cada escolha que tu faz, tu gera um incompreendido e um mal agradecido. Sem dúvida. E também, se ele resolve, por exemplo, ampliar o número de secretarias, abre espaço para críticas também da oposição, principalmente da oposição à direita, que estaria aumentando a máquina pública. Essa questão da eleição municipal, ela aguça o apetite dos partidos, de líderes políticos. Outra pessoa que cobiça aí, aspira uma posição no governo, não uma secretaria, porque tem até ciência do seu tamanho político, é o prefeito de Uruguaiana, Rony Mello, né, aliado de primeira hora de Frederico Antunes, que é, enfim, líder do governo durante todo praticamente o mandato de Leite, os últimos 6 anos, muito fiel a Leite e muito hábil articulador político, aprovou quase tudo que o governo só teve derrotas na Assembleia quando o Frederico Antunes não era o líder do governo, né? Então conseguiu aprovar tudo que Leite precisava. Então tem esse sentimento de retribuição, né? Que Leite deve um bom espaço a Frederico Antunes. E Rony Mello aí estaria no horizonte de um cargo de segundo escalão, enfim, mas é outro partido que almeja ampliar sua participação no governo. E outro pré-candidato a deputado estadual também, Rony Mello. Todos os deputados, vários prefeitos, né, que saíram bem ou mal, às vezes até das urnas, mal no sentido de não conquistou uma vitória, mas teve uma performance considerada exitosa, naturalmente se credenciam, né? Acho que lá em Pelotas tem isso também, né, com
com Peronde, não? Isso, o candidato do PL, que quase venceu a eleição, né, 1.200 votos, ele é alguém que, enfim, está pensando ainda no que fazer para o futuro, mas já disse que não se interessa tanto em concorrer a deputado estadual, mas sim a deputado federal, o que pode gerar uma complicação justamente para o deputado federal, que é Daniel Treziak, do PSDB, Pelotas, que apoiou efusivamente Peronde. Perfeito. E agora pode ver nascer um adversário na sua terra para a próxima eleição de deputado. Nós está falando na Paula, a Paula ela gostaria de concorrer a deputado estadual. Diante dessa fricção aí que teve com o Daniel Treziak, porque, né, contrariamente ao partido foi apoiar Marciano Peronde, ela entende que, o PSDB entende que praticamente iminente uma saída de Daniel Treziak do partido, o PSDB perderia um deputado federal e ela, como principal nome, provavelmente então teria que concorrer a deputada federal. Só que, veja só a situação, o partido, né, imagina que ela seria a substituta na Câmara dos Deputados Daniel Treziak, ela gostaria de ir para a Assembleia Legislativa e começa a se abrir para ela aí uma possibilidade de ser a candidata do governo na situação de 2026, ou seja, concorrer ao Piratini para defender o legado de Leite. Leite está muito preocupado com isso. Leite considera que fez um governo de reformas, fez um governo de reformas estruturantes muito fortes, privatizações, concessões, fez a reforma da Previdência, tributária não, administrativa, coisas que seriam impensáveis nos últimos anos, né? Inclusive quase que estigmatizadas na política gaúcha. Leite conseguiu aprovar, saneou as contas do Estado e ele acha que precisa de alguém que defenda isso. E ele sentindo que que o Melo pode ser candidato, ele sabe que Melo não vai defender o legado dele, até porque Melo em 2022 fez campanha contrariando o próprio partido para Onyx Lorenzoni. Então Paula seria essa pessoa a puxar aí com lealdade, com fidelidade, né, as bandeiras do PSDB e reconhecer o legado do partido. Acho que uma coisa que dá para dizer, Fábio, é o seguinte, que essas decisões todas vão ser muito amparadas em pesquisas. Perfeito. Principalmente pesquisas, não só quantitativas, mas qualitativas, né? O governador Eduardo Leite é alguém que valoriza muito, né, os resultados dessas aferições para entender quem é o melhor nome para cada momento, para cada pleito, né? Inclusive, isso fez com que ele recuasse e decidisse concorrer à reeleição, né? Então, isso vai ser um elemento também definidor desse futuro. Perfeito. O próprio Melo, né? Ele já está averiguando a contratação de profissionais aí para cuidar da sua imagem pública, né? Ele sabe que saiu bem da eleição, mas quer ampliar essa imagem para o Estado e esses movimentos não passam desapercebidos, né? Então, a partir falamos isso semana passada aqui também, a partir do fechamento das urnas no domingo, 27 de outubro, todo mundo já começou a se articular e a pensar em 2026. E no PSDB, em que pese havia aquele sentimento no início da eleição de, olha, qual é o risco de perder essas cidades importantes, ele não só conquistou, manteve Caxias, manteve Santa Maria, mas agora cresce a importância do legado para 2026, né? Então o próprio partido que está enfraquecido no país ainda acredita que pode manter no Rio Grande do Sul uma fortaleza eleitoral importante aí. Era isso? Vamos para o momento mais saboroso do episódio, então, né? A nossa gaveta, que é o momento em que a gente invade os gabinetes alheios, vasculha as dependências dos detentores do poder aqui no Estado para revelar algum segredo, algum plano futuro. Vasculhando os gabinetes alheios, Paulo Egídio, o que tu descobriu abrindo as gavetas dos poderosos? Figura aqui, Fábio, ao invés de gabinete, vasculhando as casas alheias. Opa! Sobre de uma reunião que aconteceu na casa de Gilberto Kassab, na semana passada. Ele recebeu a deputada federal Anny Ortiz. Ela esteve em São Paulo, recebeu uma homenagem lá pela sua atuação parlamentar e foi conversar com o Gilberto Kassab. Nessa conversa, ele convidou Anny Ortiz para se filiar ao PSD, seu partido, que é o partido líder em número de prefeituras, cresceu muito, e Kassab entende que o partido deve crescer também no Rio Grande do Sul. A prioridade na eleição de 2026 será fortalecer as bancadas estadual e federal. A Anny hoje está no Cidadania, que é um partido pequeno e vive a reboque do PSDB na federação, né? Não tem muita autonomia para tomar decisões. Uma relação conflituosa até com o PSDB. Tem uma satisfação geral no partido, né? E por isso ela está avaliando essa troca. Se acontecer mesmo essa migração, ela entraria como
principal, né, figura política com o mandato do partido aqui no Rio Grande do Sul. Superando até o deputado federal Darley, né? E se diz o seguinte, que reuniria alguém que tem densidade eleitoral, força política, com um partido que tem bastante recurso, tem uma máquina forte na mão. Perfeito. Né? E também teria consequência, claro, aqui no Estado. Refluiria, por exemplo, o movimento do deputado gaúcho da Geral, que está acertado com a cidadania, não sairia do PSD. E o gaúcho e ele tem uma parceria política consolidada. Então está na mesa esse convite, ela não tomou decisão ainda, claro, isso vai ficar certamente para a janela partidária de 26, mas é um ator nacional político importante, querendo estruturar melhor o seu partido aqui no Rio Grande do Sul. O Ortiz, assim como boa parte do PSDB de Porto Alegre, também rompeu, né, eleitoralmente com a federação e foi apoiar Sebastião Melo. Mais explícito ainda, desde o primeiro turno, a cidadania avisou, não contem conosco no palanque de Juliana Brizola, ela esteve sempre com o Melo, leal, e se mantém assim, se manteve assim na eleição. Perfeito. Eu, vasculhando os gabinetes alheios, achei o novo endereço do governador Eduardo Leite, né? Ele, nessa disposição de não concorrer a nada em 2026, ele acaba de comprar um apartamento em São Paulo, no Barro de Pinheiros, junto com o marido, o médico Thales Bouza, e isso tudo direciona cada vez mais ele para essa decisão de não concorrer a nada em 2026. Ele tem muitos convites da iniciativa privada, inclusive para trabalhar no exterior, então seria um período sabático, assim, ele faria um retiro da política, iria para São Paulo, ia se dedicar mais à vida pessoal, iria trabalhar na iniciativa privada e enfim, poder conviver mais com o companheiro e ter um pouco mais de descanso depois de 8 anos à frente do governo do Estado. Essa decisão está cada vez mais consolidada dentro de Eduardo Leite e, bueno, vai, né, se isso se confirmar, vai ser visita no Rio Grande do Sul a partir de 2026. Ele fez um movimento semelhante depois que saiu da prefeitura de Pelotas, né? Inclusive foi estudar no exterior, né? Ficou um tempo afastado para depois voltar. Ali foi um período curto, né? Ele saiu no 1º de janeiro de 17, ele entregou a prefeitura, voltou no final do ano e já construiu a candidatura ao governo do Estado. Agora seriam 4 anos até 2030, né, a próxima eleição geral, porque óbvio, em 2028 não iria concorrer a nenhuma prefeitura, então é um período mais largo, assim, mais elástico, mas que reforça a convicção de Leite de permanecer, encerrar o mandato e permanecer um tempo fora da política para em 2030 se analisar e aí de repente voltar sim com a candidatura presidencial. Era isso então, terminamos aqui mais um episódio do Conversa de Gabinete. A gente se encontra no YouTube de GZH e nos principais tocadores de áudio. Até a próxima semana. Até lá.